Fala pessoal, estamos de volta, canal Aposta Tripla no ar, nessa quinta-feira, 9 de fevereiro. Então hoje estamos trazendo a análise de 4 jogos, né? 2 jogos da Europa, um jogo lá na Holanda, outro em Portugal e 2 jogos aqui dos estaduais do Brasil. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo tranquilo, já deixar aquele abração pro dia, um abração para todo mundo que está nos acompanhando. E já pedir pro pessoal já chegar deixando aquele like maroto, né, que fortalece muito, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para todas as notificações. Então, sem muita enrolação, pessoal, já vamos direto pro primeiro jogo aqui. Twente e Ajax, né, pela oitavas de final da Copa da Holanda. A gente vê o histórico de confronto aqui, o Ajax com uma vantagem, né, 3 vitórias, apenas uma derrota e 2 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes, né? São duas equipes que estão oscilando um pouco no campeonato. A gente vê que muitos empates, né? Mas são equipes que não estão perdendo, né? A gente vê aqui que o Ajax tem perdido um amistoso aqui, mas de resto aqui somente vitórias e empates para os dois lados e jogos movimentados, né? Muitos ambos marcam. Na verdade, o único jogo aqui que não foi movimentado foi o confronto entre eles, né? Que foi um 0-0. Mas a gente olhar o histórico aqui dos outros confrontos, muitos gols e ambos marcam direto, né? Então, cara, foi só esse jogo aí que acabou ficando 0-0, o resto tudo com 2 ou mais gols. Mais dados desse jogo, pessoal, a gente vê aqui que a média de gols do Twente, jogando em casa aí, 2,50 e do Ajax 3,67, né? Uma média altíssima. Mas o Twente com uma média de 2 gols feitos, meio gol sofrido, o Ajax com mais de 2 gols e meios feitos e um gol sofrido por jogo. A gente vê aqui o 0,5 HT, 100% para as duas equipes, 1,5 100%, né? Isso é dos últimos 10 jogos do Twente jogando em casa e do Ajax jogando fora, né? Então, por isso que aquele 0-0 não tá aqui, porque o Ajax que jogou em casa aquele jogo. Então, cara, pelo menos para 2 gols aí, me chama muita atenção esse confronto, né? São duas equipes com um ataque muito bom, né? Ataque com uma média de gols altíssima, os dois ataques. E complicado tomar um lado aqui, né? A gente vê que tá pesando aí um favoritismo para o Ajax, mesmo jogando fora de casa. Eu vou ser sincero que até o outro jogo do Ajax jogando em casa, eu peguei ali um handicap positivo a favor do Twente. Esse jogo foi empate, né? Até conseguir esse green. Mas, cara, o Ajax tem dado uma melhorada nos últimos jogos, aí começou a golear de novo. Então, cara, complicado, acho que agora se trabalhar contra o Ajax. Então, a minha ideia para esse jogo é vir trabalhar no mercado de gols, né? A gente vê que o 2,5 aqui tá 1,71 já. Então, cara, para mim tem muito valor vir buscar esse 2,5, porque, cara, eu acredito que o jogo vai ser aberto aí com trocação. Então, se o cenário for esse, eu venho trabalhar gols. Só se a gente tiver aí um domínio de alguma das equipes muito forte para mim estar explorando aqui um lay, né? A qualquer uma das equipes, o mercado tá sem liquidez ainda. A gente já sabe que vai dar para trabalhar o lay a qualquer uma das duas. Então, cara, match odds, de momento sim, eu vou ficar de fora. Então, para o trade, minha ideia é gols. Gurizada, baseado nesses dados aí, em todos os números que a gente viu ali, eu vou fazer uma entradinha de pegar aqui, ó. Um golzinho no primeiro tempo, a gente viu ali que bate direto nos jogos das duas equipes, né? Nos jogos do Ajax jogando fora e do Twente aí jogando em casa, nos últimos 10, bateu em todos. Então, cara, para mim tem muito valor pegar um golzinho no primeiro tempo e ambas as equipes marcam baseado nos ataques das equipes, né? A gente viu que o histórico de confronto entre as duas ali são jogos movimentados, cheios de gols, né? Apesar do último ter sido 0-0, os outros, maioria ali, ambos marcam. Então, acredito sim que tenha tudo para a gente ter um golzinho para cada lado nesse jogo e um golzinho no primeiro tempo. Então, essa vai ser a minha entrada pré e o meu placar para esse jogo: 3-2 Ajax. Tá aí então 3-2. Eu tava imaginando esse resultado aí também, né? 3-2 pro Ajax. Grande jogo aí.
pelas oitavas da Copa lá. Vamos agora pro próximo jogo, Braga e Benfica, outro jogão, né? Tá contigo aí, Donelis. Jogão, Copa também. A gente vê aqui o histórico de confrontos, cara. Confronto bem parelho, né? O Braga com uma vitória a mais, né? O Braga tem 6 vitórias na Race aqui, o Benfica tem 5, né? Um dado interessante aí, o Braga com mais vitórias que o Benfica nos últimos 3 anos. Mas a gente vê que é uma trocação de um ganha, outro ganha, um ganha, outro ganha. E jogos movimentados, né? Jogos com bastante gols, né? Pô, 6-1, 3-2, 3-2. Então a gente vê que vários jogos aí com muitos gols, né? A gente só teve um jogo com menos de 2 gols, né? Somente esse joguinho que foi 1-0. O resto tudo aí 2 ou mais gols. Então confrontos aí com muitos ambos marcam. Bem interessante aí ficar de olho no mercado de gols também nesse jogo. A gente vê a race das duas equipes, né? Duas races muito boas. O Braga com apenas 2 derrotas e 2 espancamentos que ele tomou do Sport, né? 2-5-0. Que loucura, hein, Braga? E 8 vitórias, 2 derrotas aí, acachapantes aí pro Sport. Já o Benfica tá com uma race aí boa, mas não é tão boa quanto a do Braga, né? 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A gente vê aqui que o Benfica perdeu um amistoso, que não importa muito, né? E o Benfica que tomou 3-0 pro Braga, né? No confronto aí que fez o Braga dar uma chegada aí perto do líder, né? Da primeira liga, né? O Benfica é o líder, para quem não tá acompanhando aí. Mas aí depois aí o Braga acabou tropeçando aí então contra o Sporting e acabou voltando a se afastar aí, porque o Benfica emendou uma sequência de vitórias muito boa, né? Então, mas cara, tá aberto o campeonato ainda. O Sporting chegando para a briga também, venceu o seu último jogo lá na primeira liga. Então tá legal essa briga aí por vaga na Champions / título na Primeira Liga de Portugal. Agora que tratando da Copa, pessoal, a gente vê aqui também mais dados desse jogo, a gente vê que o Braga tem um ataque muito bom, né? Pô, 2,60 de gols feitos, o Benfica em 1,83. São duas equipes até que não levam tantos gols, né? Menos de um gol sofrido por jogo, mas que tem um ataque bom, né? Uma média de gols bem interessante, 3,20, 2,50 do Benfica, né? Esse do Benfica jogando fora de casa. A gente vê que o 0,5 HT é 80% e o e-mail 80% também para o Braga e para o Benfica 100% no 0,5 HT e o e-mail. Então, cara, muito interessante esses dados de 0,5 de 1,5 para esse jogo aqui. Para o trade, pessoal. Para o trade, vou ser sincero que, olha, jogão, cara, jogão. Complicado tomar um lado aqui. Eu até acho que essa odd poderia estar um pouco mais baixa aqui para o Braga, né? Poderia estar pelo menos aí um 2,50 para o Benfica e um 2,60 para o Braga. Eu acho que está um pouco amassado para o lado do Benfica, né? O Braga jogando em casa, o último jogo foi 3-0 para o Braga. Mas é aquilo, né? A gente confiou no Braga e contra o Sport, tomou 5-0. Então vamos ver se eu não vou tomar lado nesse jogo aqui. Vou deixar pro live. Mas acredito que tem aí uma bela chance de uma correção aqui nessa odd, porque eu acredito que quem vai começar dominante vai ser a equipe do Braga jogando em casa. Então, cara, pode corrigir essa odd e corrigir muito aqui chegando até a inverter essas odds, né? Dependendo do domínio e se o Braga conseguir se impor jogando em casa, né? Mas isso aí eu vou deixar pro live, né? Então, cara, vou ficar também de olho aí. Se acontecer isso do Braga ser dominante total da partida, eu trabalho e leio a equipe do Benfica, não tem problema nenhum. Então, acho que pega uma bela correção aqui. E caso o jogo esteja lá e cá, trocação, venho trabalhar aqui o 2,5. Também, para mim, já está partindo uma odd bem interessante. E eu acredito sim no jogo movimentado e com muitos gols. Já a minha entrada, pessoal, eu fiz o mesmo criar aposta que eu fiz no joguinho do Ajax ali. É um criar aposta que a gente tem feito aí quando os jogos são parelhos, né? E quando tem um número interessante de gols no primeiro tempo, que é o caso dessas duas equipes também. Então vamos pegar aqui um gol no primeiro tempo e ambas as equipes marcam uma oddzinha de 1,91
E o meu placar para esse jogo, 3-2 para a equipe do Braga. Tá aí, então, 3-2 pro Braga, né? Então, o Braga aí ganhando do Benfica. Beleza para esse jogão. Vamos agora para o Campeonato Gaúcho. Jogo do Juventude e Grêmio. Então, tive aqui o confronto nos últimos 3 anos, né? 4 vitórias do Grêmio, 2 do Juventude e um empate, né? Se a gente pegar aqui o recorte aqui dessa temporada, né? Que o Juventude fez 2 amistosos no início do ano, perdeu um, empatou outro, e depois aqui, quando estava valendo o Gauchão, tem 3 empates, uma vitória e uma derrota. Já o Grêmio, desde que começou o Gauchão aqui, 5 jogos, 5 vitórias. Teve um jogo também da Supercopa Gaúcha ali, ganhou também. Então o Grêmio está invicto nessa temporada, né? 100% de aproveitamento. A gente vê aqui mais dados. O Juventude não ganhou em 9, concedeu em 8. O Grêmio marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10. Under 3,5 nas últimas 6, ambos marcam não nas últimas 4. Então a gente vê que o Juventude tem, do campeonato aqui, tem uma média de 2,40, né? Tem 1,20 feito para 1,20 sofrido. Já o Grêmio, uma média de 2 cravado, né? Faz em média 1,80 e tem uma defesa muito boa, 0,20. Sofreu o gol, acho que só no jogo contra o Caxias, né? O restante, o Grêmio não vem sofrendo gols. Cara, vamos para as odds aqui. O mercado na Betfair não está aberto ainda. Então a gente tem aqui um Grêmio a 1,65, Juventude a 4,85. Então é difícil trabalhar um back Grêmio aqui no Gauchão, né? Por mais que o Grêmio esteja ganhando seus jogos aí, tá sendo alguns jogos duros. Então a gente também não sabe se o Luizito, né? O brabo ali vai jogar ou não. A gente vê que já marcou 7 gols em 5 jogos, se não me engano. Então o homem tá brabo, tá cravando. Então não sabemos ainda se ele vai viajar ou não, né? Se o Grêmio jogando com ele é um time, sem ele é outro, né? Então o Grêmio é difícil aí, uma odd muito baixa, eu acho, para se trabalhar um back. Então é levar totalmente aí para o live aí, se tiver leitura aí, a gente tentar buscar esse back, ou de repente até ficar fora do mercado, né? Às vezes, não operar é o green, né? Então tem jogos aí que não adianta aí forçar alguma entrada. Então eu acho a odd muito baixa, 1,65 aí, para o Grêmio contra o Juventude. Apesar de Juventude ser uma equipe muito fraca também, né? Juventude aí está se remontando aí, caiu para a Série B no Brasileirão. Então, cara, difícil aí. Levar para o live. No Match Odds eu levaria para o live. Já a minha entrada pré, baseado nisso aí, nos dados aí, no momento do Grêmio, querendo ou não podemos negar, tem 100% de aproveitamento, né? E o Juventude aí não vem tão bem. Então eu fiz aqui quase um livro aqui de um criar aposta. Peguei aqui um dupla chance pro Grêmio no HT, um dupla chance pro Grêmio no FT, que é no jogo todo, né? Um under 4,5 gols e um handicap europeu mais 3 para o Juventude. Então, aqui nesse caso aí, o Grêmio não pode perder nem o primeiro tempo e nem o jogo. O jogo não pode sair mais que 4 gols e o Juventude não pode perder por mais de 2 gols de diferença, que daí a nossa entrada da Green. Mesmo assim, depois desse livro todo aí, deu uma odd de 1,57, né? É uma odd baixa, mas, cara, isso aí é praticamente aí roubar da máquina. Aí. Não vejo o Grêmio perdendo esse jogo aí de jeito nenhum. E também a gente vê que os jogos aí do Grêmio estão sendo under, né? Juventude ali teve um 2-2 contra o Inter na estreia e esse 3-2 aqui contra o Erechim no último jogo. Então, mas não vejo aí, a gente vê que o Grêmio aqui, ó, fez esse 3-0, não vai morar em casa, mas de restante ganhou de 2-0, 1-0, aqui um 2-1. Então o Grêmio está vencendo e vencendo com poucos gols. Então vejo um jogo que não sai tantos gols aí. E meu palpite, meu placar, cara, vamos no 1-0 Grêmio. Perfeito. Tá aí a análise do dia, né? Naquela música, né? Hoje eu sou ladrão, ODD 157, né? Essa aí Vamos é roubar da máquina, né? Vamos pro nosso último jogo do dia, gurizada. São Bernardo, que não é o cachorro aquele,
contra o Corinthians, né? Tá contigo, Di. Todo poderoso timão aí, joguinho do Corinthians e São Bernardo. Então, confronto nos últimos 3 anos aí. Uma vitória 3-0 do Corinthians, né? No ano passado, uma vitória bem tranquila. A gente vê aqui que no recorte aqui, né? Nessa temporada aqui, em 6 jogos, o São Bernardo teve 3 vitórias, 2 empates, uma derrota, né? Então, jogos até dos empates aqui, saiu no mínimo 2 gols, né? E o Corinthians aqui, em 6 jogos, perdeu na estreia para o Bragantino de 1-0, empatou com a Inter de Limeira em 0-0 e soma 4 vitórias aqui, né? Vitórias importantes aqui contra o São Paulo, né? Deu esse clássico aqui, conseguiu ganhar na casa de São Paulo. Vamos para mais dados. O São Bernardo marcou nas últimas 7, over 1,5 em 8, under 3,5 em 8 também. Já o Corinthians não perdeu nas últimas 5, under 3,5 nas últimas 10, ambos marcam não em 7. Então a gente tem aqui um São Bernardo média de 2,5 gols por jogo, faz 1,5 e toma 1. Já o Corinthians uma média de 2 cravado, faz 1,5 e toma meio gol por jogo. Então, sim, o 0,5 HT é em torno de 67% ambas as equipes, o 1,5 83 para o São Bernardo, 67 para o Corinthians. O mercado ainda também não está aberto na Betfair, então vamos se basear aqui pelas odds da Betano. Então temos um Corinthians a 1,83, São Bernardo a 4,30. Então, nesse jogo aqui para o trade, eu tentaria buscar um leia a equipe de São Bernardo, tendo em vista aí a boa equipe do Corinthians aí, né? Então precisa somar pontos também no Paulistão. E pelo que eu dei olhada ali em notícias também, o Corinthians a princípio vem com o time completo, né? Até mesmo porque ainda enfrenta na próxima rodada aqui a Portuguesa e depois o Palmeiras, né? Então também eu levo a crer que o Corinthians, se poupar, algum jogador vai poupar contra a Portuguesa, né? Porque daí depois vai jogar contra o Palmeiras. Então acredito que o Corinthians vem com força máxima aí para esse duelo. Então, cara, trabalhar esse Lei São Bernardo aí, ou até mesmo o Bé Corinthians, né? Se tiver um padrão de superioridade muito grande, conseguindo anular aí os contra-ataques do São Bernardo, tendo aquela posse de bola ofensiva, os laterais avançados ali. Então, dá para trabalhar um Bé Corinthians. Já minha entrada da pré, fiz aqui um criar aposta, peguei um dupla chance para o Corinthians, em over 1,5 gols. Então, São Bernardo também aí, querendo ou não, começou bem até o campeonato, né? Então aqui a gente está resguardado se tiver um empatezinho aí com gols de ambas as equipes. Já meu palpite, meu placar, vamos num 2-1 Corinthians. Perfeito, excelente análise do dia aí. Vamos agora, pessoal, para a nossa tripla do dia. Vai ser aqui, ó, joguinho do Braga contra o Benfica. Vamos pegar o mais de 1,5 gols. Joguinho do Twente contra o Ajax. Vamos pegar o mais de 1,5 gols. E São Bernardo e Corinthians. Vamos pegar o empate anula para a equipe do Corinthians. Nossa tripla fechou com uma odd de 2,06. Tá aí, então, 2,06 para nossa triplinha do dia de hoje. Muito valor, né? Vamos agora para o nosso parceiro BetGreen, pessoal que gosta daquela múltipla com uma odd um pouquinho mais alta. Então aqui temos 3 jogos no dia de hoje. Ainda não está aberto o jogo do Grêmio aqui, né? No BetGreen. Então pegamos 3 jogos. Então São Bernardo e Corinthians, botamos a vitória do Corinthians. Twente Ajax, over 2,5. E Braga e Benfica, over 2,5 também. Aqui deu uma odd de 4,84. Então casando 10 pilinha aí. Dá um retorno de 48,40. Então para essa quinta-feira aí tá muito boa essa odd. Perfeito, gurizada. Então, hoje era isso aí. 4 joguinhos, 4 entradas, mais a nossa tripla, mais uma múltiplazinha para vocês. Então, aí, deixar aquele abração para todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer, todo mundo está deixando o like aí e compartilhando o nosso vídeo. Agora, vamos deixar para vocês só a nossa dica top do dia, que, cara, para a gente tem muito valor aí. Coringão aí, Corinthians, dupla chance, over 1,5 gols, uma odd de 1,72. Então, cara, essa vai ser a nossa dica top. Uma excelente entrada. Um abração para todo mundo e por hoje é só.